Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Austin, mas pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos de apostas esportivas do dia 23 de fevereiro, a nossa quarta de Clash Bet, a nossa quarta-feira, tropa. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E uma dica extra que deixo é que se você assistir uma boa parte do nosso vídeo, você irá entender o nosso vídeo de uma maneira melhor e assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol e análise de apostas esportivas para hoje, vamos estar iniciando aí com o nosso primeiro prognóstico na Liga dos Campeões, o jogo entre Atlético de Madrid versus Manchester United com início às 17 horas. Bom, aqui é um jogo que não podemos estar trazendo classificação devido que é um jogo mata-mata. Aqui está mostrando depois da manhã, mas esse jogo é amanhã. Não sei o que está acontecendo aqui com o SoftScore, mas esse jogo é amanhã. Então, a equipe do Atlético de Madrid, nos últimos 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols em seus jogos. Em 5 dos últimos 6, saiu mais que 4,5 cartões. E nos últimos 6, saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Manchester United é uma equipe que nos últimos 4 jogos não sabe o que é perder. Em 5 de 6, saiu menos que 3 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca e também venceu o primeiro tempo. Nos últimos 9 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. Lembrando que ainda não temos confronto diante dessas equipes. É um jogo muito over, acredito no jogo over. A equipe do Atlético tanto faz quanto marca gol. E o Manchester United é a mesma coisa. Apesar que tem um Cristiano Ronaldo aí que vai querer fazer gol no time espanhol, onde ele era acostumado a fazer quando atuava pelo Real Madrid. O Manchester United vem numa sequência em casa de 3 vitórias e 2 derrotas. Perdeu o último jogo em casa para a equipe do Levante. Já o Manchester United é uma equipe que costuma jogar bem, melhor como visitante do que como mandante. Vem numa sequência de 3 empates e 2 vitórias. Inclusive venceu de 4-2 a equipe do Leeds United no último confronto. Para essa partida vamos deixar uma opção de over 1,5. E você que é mais ousado, ambas as equipes marcam, pegaria bem, probabilidade 2-1 jogo. Benfica versus Ajax. O início aí às 17 horas. A equipe do Benfica e o Ajax, quando costuma se enfrentar nos últimos 3 confrontos, a equipe do Benfica sofreu gol. O Ajax vem a 3 jogos sem perder para o Benfica. Em duelos individuais, a equipe do Benfica, nos últimos 3 jogos, não sabe o que é perder. Nos últimos 6 jogos, sofreu gol. Em 5 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 6 jogos, saiu ambos marca. Em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. E em 9 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Lembrando que a equipe do Ajax é uma equipe que vem jogando muito bem. Nos últimos 10 jogos, soma 10 vitórias consecutivas. Nos últimos 4 jogos, vem sem sofrer gols. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar. Venceu o primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos. Saiu menos que 4,5 cartões em 7 dos últimos 8 jogos. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteio. O último confronto recentemente na casa do Benfica foi 1-1. E em casa a equipe do Ajax se surpreendeu aí e venceu 1-0 apenas. Poderia até ter marcado mais. Para essa partida, vamos estar acreditando no Ajax com empate e a probabilidade 2-1 fora. Vamos dar um pulo aqui agora para a Recopa Sul-Americana, o jogo entre Atlético Paranaense versus Palmeiras, outro jogo que não vamos disponibilizar a classificação, até mesmo porque não seria possível, porque não tem. É jogo Copa, é jogo que vale título, é o atual campeão da Sul-Americana, o Atlético Paranaense, e o atual da Copa Libertadores, a equipe do Palmeiras de Abel Braga. Então, Abel Ferreira, né? Abel Ferreira. Então, é um jogo que nos últimos confrontos, em 5 dos últimos 7 jogos, ambas as equipes saiu aí menos que 3 gols em seus jogos. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 10,5 escanteio.
Já a equipe do Palmeiras é uma equipe que vem a 8 jogos sem perder aí nesse confronto direto. Em 6 dos últimos 8 foi a primeira equipe a marcar gols. Em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos, ambas as equipes aí venceu o primeiro tempo e também foram as primeiras equipes a marcar gols. O Atlético Paranaense vem a 9 jogos sem saber o que é perder. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões. E o Palmeiras, nos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Ou seja, o último confronto entre eles faz muito tempo, foi 0-0, mas a equipe do Palmeiras tem uma leve vantagem aí diante do Atlético Paranaense, atuando como visitante. A equipe do Palmeiras aí venceu 2, perdeu apenas 1 e empatou 2. É um jogo muito equilibrado tecnicamente. A equipe do Furacão é uma equipe que sabe jogar em seus domínios. Acredito aí que é um jogo bastante complicado para a equipe do Palmeiras, mas que a equipe do Palmeiras não perca essa partida. Então, acredito em duas boas opções. Acredito até mesmo aí no empate ao intervalo, como uma dica um pouco usada. Uma super odd, vamos estar deixando aí, empate ao intervalo. E com consciência, estarei deixando aí um jogo para fora com empate ou over 1,5. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Copa Libertadores, qualificação América Mineiro versus Guarani do Paraguai, com início às 19h15. Outro jogo que não temos classificação, é jogo qualificativo. A equipe do América Mineiro nos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols em seus jogos. Em 5 dos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 6 saiu mais que 4,5 cartões. Já a equipe do Guarani é uma equipe que vem a 5 jogos sem saber o que é vitórias. Nos últimos 3 jogos, nem marcar gols essa equipe marca. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols e menos que 11 é escanteio. Ou seja, não temos confronto recente entre América Mineiro versus Guarani do Paraguai, mas está pagando uma boa odd. Vamos acreditar aí no América Mineiro com empate anula. E você que gosta de duas opções, estarei deixando um over 1,5 como segunda opção. É o famoso mais de 1,5 gols. Então, probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos pegar aqui alguns jogos da Copa do Brasil. O primeiro que será aqui entre Salgueiro versus Santos, com início às 19 horas. É o seguinte, esse início de Copa do Brasil não temos classificação, é jogo mata-mata, perdeu, tá fora, apesar que os visitantes têm a vantagem de jogar pelo empate. Então, diante desse contexto desses jogos, estarei avaliando bastante essas equipes, apesar que os visitantes têm a vantagem de não atuar bem e passar de fase com um empate. Então, esse jogo em si, Salgueiro vem de 3 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões na partida. Já a equipe do Santos é uma equipe que sofreu gol nos últimos 7 jogos. Saiu ambas as equipes marcam em 5 dos últimos 6 jogos. E nos últimos 6 jogos aí saiu mais que 10,5 escanteio. Lembrando, não temos confronto recente entre essas equipes. O Salgueiro é uma equipe inferior tecnicamente, mas vai jogar em casa. Acredito que vai partir para cima porque precisa da vitória para avançar de fase. E o Santos, nem tanto, precisa de uma vitória simples ou segurar o empate. Mas acredito que o Santos não vai fazer isso, mesmo sem técnico aí atualmente, depois de ter perdido de goleada para a equipe do São Paulo. Tem que mostrar serviço diante do Salgueiro, uma equipe inferior tecnicamente, apesar que é difícil atuar no campo do Salgueiro. Mas não vamos ficar em cima do muro, vamos estar acreditando no jogo para mais de 1,5 gols e a probabilidade 2-1 jogo. E agora vamos para o Tocantinópolis versus Náutico, com início às 20h30. A equipe do Tocantinópolis é uma equipe aí que nos últimos 3 jogos vem com 3 vitórias consecutivas. O Tocantinópolis vem de 4 jogos sem saber o que é derrotas.
Em 6 dos últimos 8 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões na partida. Já a equipe do Náutico é uma equipe que nos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 4 dos últimos 5 saiu ambos marcam. Em 6 jogos aí foi a primeira equipe a marcar. E em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Lembrando, não temos confronto recente diante dessas equipes, mas a equipe do Náutico aí tem um reforço super importante. Tem o reforço do seu treinador principal à beira do gramado. O Felipe Conceição vai estar aí na beira do gramado nessa partida. Então, o Náutico deve formar uma boa defesa depois daquele vexame diante do CSA. Com menos de 21 minutos de jogo, o Náutico já estava perdendo com um placar de 3-0. Então, isso não pode acontecer. É jogo único. Os visitantes, como mencionei anteriormente, têm a vantagem de segurar o empate e avançar de fase. E o Náutico tem uma defesa não muito confiante. Precisa ajustar isso o mais rápido possível. Acredito que não teve tempo suficiente para fazer isso, mas a solução é repor peça. Trocas e reposição vai ser necessário nessa partida para que o Náutico possa surpreender o adversário. Apesar que o adversário é inferior tecnicamente, o Náutico tem um elenco mais qualificado, tem o meia Giancarlo que vem jogando bastante, apesar que não vai poder contar com o Chiesa, que está lesionado, tem o Leandro Carvalho, que acredito que também não vai a campo. Hereda é dúvida, entre outras opções. Mas o Náutico vai forte para essa partida, vai tentar a sua classificação depois daquele vexame contra o CSA. Então, para essa partida, vamos acreditar no jogo de over 1,5 ou Náutico com empate anula, probabilidade 2-0 fora. Atlético Alagoinha versus CSA, com início às 21h30. Uma coisa que estou achando um pouco invariável aqui, que o jogo do Náutico estava marcado para as 21h30 e foi trocado o horário aí. A equipe do Alagoinha é uma equipe do Campeonato Baiano, o atual campeão baiano, vem numa sequência de 3 jogos, 3 derrotas. Nos últimos 4 jogos não sabe o que é vencer. Vem a 3 jogos sem marcar gols, sofreu gol nos últimos 10 jogos. Em 7 dos últimos 8 jogos foi a primeira equipe a sofrer gols. Já a equipe do CSA é uma equipe que vem a 7 jogos aí sem saber o que é perder. Nos últimos 3 jogos sofreu gol. Em 4 dos últimos 5 jogos venceu o primeiro tempo e saiu menos que 3 gols. E foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 7 jogos. Tanto é que teve facilidade na frágil defesa da equipe do Náutico. Foi erros acima de erros e o CSA conseguiu levar a melhor naquela partida com erros cruciais da equipe do Náutico. Para essa partida, o CSA é o favorito, em minha opinião, mesmo atuando como visitante aí, vem jogando melhor que a equipe do Alagoinha. E vamos acreditar também no jogo de over 1,5, apesar que acho que o CSA vence essa partida aí. Over 1,5, probabilidade 2-1 fora. Sergipe versus Cruzeiro, o início às 21h30. A equipe do Sergipe vem a 7 jogos sem saber o que é vitórias. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols. Em 6 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a sofrer gols. E a equipe do Cruzeiro é uma equipe que vem a 5 jogos sem saber o que é perder. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 8 dos últimos 9 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Não tem outra opção a não ser acreditar na vitória da equipe do Cruzeiro. Tem um elenco mais qualificado, está muito motivado para essa partida com a chegada do Ronaldo Fenômeno com o líder majoritário do clube. Vamos estar acreditando na vitória do Cruzeiro para vencer em tempo normal. E uma opção mais ousada seria Cruzeiro para vencer a um intervalo. Probabilidade 3-1 fora. Vamos agora para o Campeonato Carioca. Taça Guanabara, um clássico entre Botafogo versus Flamengo, com início às 20 horas. A equipe do Botafogo, atualmente na classificação, é o 4º colocado em 7 jogos disputados, somando 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13 gols marcados, 6 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Muito parelho tecnicamente essas equipes, já que o Flamengo assume a 3ª colocação, mas que em 7 jogos tem também 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 14 gols marcados, 4 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Apesar que há algumas sondagens e algumas informações que o técnico português está chegando aí no Botafogo,
não se iluda, não é o Jorge Jesus, mas é um técnico português aí que está chegando no Flamengo, segundo informações obtidas. Ou seja, ambas as equipes somam 16 pontos, tem ataques muito parelho. O Flamengo só ganha no ataque por um gol de diferença para o Botafogo. E o melhor ataque é a equipe do Vasco com 15 gols marcados. A melhor defesa é o Fluminense com 2 gols marcados. Para essa partida, o Flamengo chega aí um pouco desmotivado por ter perdido o título da Supercopa para a equipe do Atlético Mineiro. Depois de 12 cobranças de pênalti, o Flamengo teve 3 oportunidades para levantar o título, mas perdeu as penalidades. E claro, mérito também do goleiro Everson da equipe do Atlético Mineiro. Quero parabenizar primeiramente a equipe, ao clube do Atlético Mineiro. Um título aí, uma sequência de 3 títulos que, em minha opinião, não deveria ter jogo da Supercopa, já que ele foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. Mas vida que segue, o Atlético conseguiu aí vencer e tá tudo bem. Bom, nos últimos confrontos dessas equipes, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols, em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões, e a equipe do Botafogo sofreu gol nos últimos 9 jogos. Já o Flamengo é uma equipe que vem a 7 jogos sem saber o que é perder. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar gols. Em 5 dos últimos 6 jogos, a equipe do Botafogo foi a primeira equipe a marcar. E nos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. E o Flamengo é uma equipe que em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gols. E em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 4,5 cartões. É um clássico, mas o Flamengo tem um favoritismo aí nessa partida. Nos últimos 2 confrontos, o Flamengo venceu ambos os confrontos. Vamos estar acreditando na vitória do Flamengo, mesmo se tratando de uma boa fase da equipe do Botafogo. O Flamengo tem um elenco mais qualificado e mostrou isso diante do Atlético Mineiro, que foi um jogaço. O Atlético propôs jogo, o Flamengo também propôs. Então é um jogo que acredito na vitória do Flamengo. Probabilidade 2-0 fora. Bom, tropa, esses são os prognósticos. Vamos estar deixando de fora esse jogo do Afogados da Engazeira versus Caruaru City, apesar de do Caruaru City ter surpreendido e vencido o Retrô, tirou aquele 100% do Retrô, venceu com gol no finalzinho, mas não vamos optar por essa partida neste momento. Bom, esses são os prognósticos. Agora vamos estar disponibilizando aqui 1 a 2 bilhetes prontos falado no vídeo. Não irei deixar fixado porque não abriu as ordens ainda dos jogos da Copa do Brasil. Por esse retrospecto, acredito que deixarei um bilhete fixado e um falado aqui, mas falarei os dois da mesma forma. O primeiro será vitória da equipe do Ajax com empate, Ajax da Holanda com empate. Vamos estar pegando aqui Guarani versus América Mineiro. Vamos pegar América Mineiro com empate anula. América Mineiro com empate anula. E vamos estar pegando essa vitória do Flamengo. Então, Flamengo, América Mineiro com empate anula e Ajax com empate. É o nosso primeiro bilhete pronto. O nosso segundo, vamos estar faturando na Copa do Brasil e na Recopa. Vamos estar acreditando aqui nesse jogo do Palmeiras. Palmeiras com empate. Palmeiras com empate. Vamos estar acreditando na vitória do Cruzeiro. E vamos estar acreditando nessa vitória do Náutico com empate anula. É 2 triplas, formada com bilhete pronto, mas estarei deixando aí fixado, acredito. E também vamos estar disponibilizando uma dica bônus, uma dica extra, que será com super order, formada mais ou menos como uma zebra. Bom, que será aqui o jogo da Copa do Brasil, o jogo do Asa versus Cuiabá, com início às 19 horas. Claro que muitos pensam e está pensando que o Cuiabá é o favorito. Realmente o Cuiabá é o favorito, é um elenco de Série A, está jogando Brasileirão Série A, enfrenta uma equipe inferior tecnicamente, mas isso não vem sendo mostrado dentro de campo, já que nos últimos 6 confrontos entre eles, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. Nos últimos 8 confrontos, saiu menos que 5 cartões. A equipe do Asa sofreu gol nos últimos 3 jogos e o Cuiabá vem a 3 jogos sem perder. Mas não se desespere, e em duelos individuais
a equipe do Asa, em 7 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. E a equipe do Cuiabá vem a 6 jogos sem saber o que é derrotas. Em 7 dos últimos 9 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar. E em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 4,5 cartões. O que falei para vocês anteriormente é que a equipe do Asa, atuando em casa contra a equipe do Cuiabá, vem de 4 confrontos, com apenas uma derrota e 3 vitórias diante da equipe do Cuiabá. Nos últimos 2 confrontos anteriores, foi um empate e uma vitória da equipe do Cuiabá. Para essa partida, vamos deixar uma dica extra, seria aí a equipe do Asa com empate como a nossa mini ou possível zebra. Lembrando que não é o foco do canal, mas quando tiver a oportunidade de trazer uma odd de valor, estarei disponibilizando para vocês. Bom, tropa, essas são as dicas, espero que tenha curtido. Fica aí agora com nossos gurim. Até a próxima, partiu, tropa!